Bom, gente, análise no RN, esse sou eu, essa é a minha sala, se vocês precisarem falar comigo. Deixa eu informar logo a vocês que essa aula vai mudar de horário. Então, essa aula vai passar para as 10h30 da manhã. Bom, continuando com as coisas, digamos, administrativas do curso. O curso tem um site. Bom, devia ter posto o endereço já aqui. Talvez o jeito mais fácil de achar esse site seja procurar o meu nome no Google, entrar na minha página aqui do IMPA, e aí vocês lá encontram o link para o curso Análise do RN de 2018. Aí lá no site eu botei as datas de avaliação, tem um link para as notas de aula do curso, que eu vou usar quase que exclusivamente como referência. E bom, como eu falei, tem também coisas sobre critérios de avaliação, nada muito misterioso. Basicamente a gente vai ter 4 avaliações, sendo que são 2 testes, que são mais curtos e baseados em listas, e 2 provas. E a nota final, ela põe um peso maior nas provas, um peso um pouco menor nos testes, e se por algo... Achei que isso aqui estava desligado. E se por acaso alguém for pior nos testes do que nas provas, não tem problema, porque, digamos, a maior nota conta mais. Então não vou gastar muito tempo falando disso, só quero deixar vocês à vontade para, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta em qualquer momento do curso, me contatarem por e-mail ou indo à minha sala. O que pior que pode acontecer é eu dizer que não posso atender naquele momento, mas, bom, enfim, fiquem à vontade. O que a gente vai tratar nesse curso? Bom, o nome do curso é um pouquinho enganoso, porque a gente vem já há 3 anos cobrindo uma ementa que é diferente da ementa tradicional da matéria. E isso significa mais exatamente o seguinte, que, bom, talvez seja mais fácil eu dizer qual é a ementa aproximadamente. Então, o curso tradicional é um curso que basicamente foca no RN, né? Bom, o nome é esse, né? E a gente aqui vai olhar com bastante mais atenção aos espaços vetoriais e métricos mais gerais. Incluindo topologia e um monte de coisas aqui. Vai gastar bastante tempo com compacidade. Bom, compacidade é um subcapítulo da topologia, mas é um subcapítulo bem importante. A gente também vai gastar bastante tempo falando de alguns resultados que, bom, fariam parte já da ementa do curso tradicional, mas talvez não fossem tão enfatizados, que são, vou chamar aqui, teoremas clássicos, do espaço de funções contínuas, e isso aqui eu quero dizer o teorema de Arzelà-Ascoli, quero falar do teorema de Stone-Weierstrass. Bom, enfim, a gente vai falar disso mais adiante. A gente vai falar bastante de derivada de Fréchet. Que é uma noção, é a noção adequada de derivada em espaços vetoriais. Então, basicamente, a gente vai fazer o cálculo em espaços vetoriais com fórmula de Taylor, tudo mais. E meio como uma aplicação dessas coisas todas, a gente vai falar de problemas de
Problemas de existência e unicidade para EDO. Isso aqui. Ah, não. Bom, tá faltando um tópico ainda. Que eu acho que vem antes desse aqui, mas enfim, não importa. Que é subvariedades, introdução às subvariedades do RD. E eu estou botando esse Dzinho aqui porque uma das coisas que tem mudado no curso de RN é que eu faço um esforço para sempre usar a letra D para a dimensão do espaço. N é uma letra muito importante em matemática, serve para a gente indexar a sequência, fazer um monte de coisa. É bom guardá-la com carinho, deixar o D aqui, D de dimensão, e a gente vai tentar ser consistente com essa notação. Bom, tá, isso é mais ou menos o que a gente vai cobrir. Talvez isso aqui corresponda mais ou menos a um mês de curso, isso aqui é um pouquinho menos de um mês, isso aqui é outro mês, e isso aqui é outro mês, isso aqui é um pedacinho do final. Mais ou menos, né? Talvez a gente não siga exatamente isso que eu estou falando. Tá, bom, vamos começar com matéria mesmo, né? O que a gente vai estudar aqui? Bom, já falei, né? A gente tem esse foco importante aqui, que é estudar essas duas estruturas. E o objetivo geral do curso, quer dizer, que está relacionado a estudar isso aqui, é a gente tentar levar o que a gente já aprendeu de análise na reta para espaços mais gerais, ou dimensões mais altas, se a gente quiser. Então, em particular, talvez eu já devesse ter dito isso antes, basicamente os nossos pré-requisitos aqui são análise na reta. A gente vai rever um pouquinho, né? E, bom, em menor medida, talvez a álgebra linear, pelo menos o básico da álgebra linear, que são espaços vetoriais e tudo mais. Mas, como eu falei, a gente vai rever várias dessas coisas implicitamente, pelo menos ao longo do caminho. Tá. Então, bom, o que a gente vai fazer na aula de hoje é primeiro olhar um pouquinho de análise na reta mesmo, para lembrar uma coisa que é importante, que a gente logo vai usar, e depois a gente vai falar desses espaços vetoriais aqui. Bom, como eu estou dizendo que álgebra linear é um pré-requisito, bom, basicamente o que eu quero dizer é o seguinte: espaços vetoriais têm uma certa definição formal. Quantos de vocês já viram essa definição formal de espaço vetorial? Então, tem uma definição que diz que um espaço tem certas operações, multiplicação por escalar, tudo. A gente vai passar um pouco rápido por essas coisas, na verdade, bastante rápido. Eu não vou parar para provar todas as propriedades com todo o grau de detalhes que se poderia esperar. Mas, enfim, as notas e tem milhões de outras referências também existem, então aí para quem quiser estudar isso mais a fundo. Mas tá, antes de chegar nos espaços vetoriais, eu quero lembrar vocês de uma desigualdade que vai aparecer hoje aqui. É uma boa maneira também da gente esquentar. E vou fazer até uma prova completa disso aqui. Pelo menos no caso de dois números. O que é a desigualdade das médias? É aquela desigualdade entre média aritmética e geométrica, né? Nada muito fora do normal. Mas eu quero fazer uma prova direitinho disso, porque a gente vai usar hoje e eu vou escrever numa linguagem que talvez não seja a mais usual, que é a linguagem, é o jeito que vai aparecer hoje nas demonstrações. Então, eu vou dizer o seguinte: dados, bom, para dados x, y, r e dados p e q, números reais também, maiores do que 1, 1 sobre p mais 1 sobre q igual a 1, temos que x, y é menor ou igual a x elevado a p sobre p mais y elevado a q sobre q, com igualdade
C e somente C. Bom, vou usar esse aqui que é tradicional, já esse SSE, para dizer o C e somente C. Bom, aí tem, na verdade, tem que botar os casos aqui. E aí tem uns casos de igualdade aqui. Aqui tem um módulo. E aí a gente tem que e além disso eu quero que esse número seja igual a esse. Certo? Bom, não deve ter sido assim que surgiram a desigualdade das médias aritméticas geométricas. Eu vou escrever uma versão um pouquinho mais normal dela e a gente vai ver que é a mesma coisa. Tá certo? Então, uma versão mais normal seria você dizer o seguinte, que vamos imaginar que a gente tem números A e B reais positivos ou não negativos. E a gente tem um alfa que pertence a 0, 1. Vou excluir os extremos. Então, a desigualdade, o jeito mais tradicional de anunciar essa desigualdade é assim. Que bom, alfa vezes A mais 1 menos alfa vezes B. Não é isso? A gente está dizendo, bom, aqui tem uma média geométrica com esses pesos, alfa e 1 menos alfa, aqui tem uma média aritmética ponderada. Né? Qual é a relação entre isso e o que eu acabei de escrever? Bom, a relação é que se eu tomo alfa igual a P, eu vou ter automaticamente, alfa igual a 1 sobre P, pela regra que eu estou dizendo aqui, né? Bom, P é maior do que 1, então 1 sobre P, que é alfa, é menor do que 1. É um número entre 0 e 1, de fato. Tá certinho. Esse 1 menos alfa vai ser exatamente 1 sobre Q, né? Vai ser 1 sobre Q é 1 menos 1 sobre P. E aí eu tenho que tomar o A igual a x, módulo de x elevado a P, e o B igual a módulo de y elevado a Q. E eu vejo que eu tenho exatamente essa desigualdade aqui. Bom, tem uma pequena diferença que eu tenho essa desigualdade aqui, quando eu faço aquela escolha. Né? Mas é claro que x vezes y é menor ou igual ao módulo de x vezes y. Então, é fácil passar de uma coisa para outra. Bom, essa aqui é a desigualdade das médias tradicional. Eu estou querendo convencer vocês que a mesma coisa está escrita ali. O caso de igualdade nessa desigualdade aqui é quando A e B são iguais, o que é isso que está escrito aqui. Bom, tem outros casos também, que é se A igual a 0 ou B igual a 0, aí tem... desculpa, aqui eu tenho que botar direitinho, né? E B igual a 0. Né? Que se só um deles é 0, então isso aqui é uma desigualdade estrita. Então eu quero fazer isso aqui. Eu quero fazer a prova de desigualdade das médias, embora seja um resultado conhecido, para esquentar aqui com vocês. Como é que é a prova disso? A prova é basicamente um exercício de cálculo, tá certo? A primeira coisa a gente vai... bom, primeira observação aqui é que a gente tem que xy, né, eu já falei isso, é menor do que o módulo de xy, né, menor ou igual. Bom, várias vezes eu vou falar menor quando eu queria dizer menor ou igual e talvez vocês se acostumem com isso, não sei. Mas o ponto aqui já tem uma desigualdade e a igualdade aqui vale C e somente C, ou um dos caras é 0, ou eles têm o mesmo sinal,
Isso que eu falei ali, sinal de x, sinal de y. Né? Ou seja, se um é positivo, outro tem que ser positivo também. Se o outro é negativo, tem que ser negativo. Né? E aí, a partir daqui, eu vou... né, eu quero olhar... Bom, eu vou... Para mim, é ligeiramente mais conveniente a vida se eu puder considerar números positivos aqui. Então, eu vou definir os números aqui para chamar de A maiúsculo, módulo de x, B maiúsculo, módulo de y. E o que eu quero agora é provar que AB é menor ou igual a elevado a P sobre P, mais B elevado a Q sobre Q. E vou estudar a desigualdade. O caso em que vale igualdade depois. Né? Bom, como é que a gente prova isso aqui? A gente vai mostrar... Bom, falei que a prova ia ser cálculo, né? Então, basicamente, eu vou definir uma função e vou calcular o ponto de máximo dela. Certo? Bom, fixo A. Vou tomar aqui uma função psi-A de t, que é igual a AT menos t elevado a q sobre q, com t maior ou igual a zero. Certo? E eu afirmo que o supremo dessa função t, bom, a rigor não é claro que essa função seja limitada. A gente tem que fazer alguma coisa aqui para provar isso. A gente vai provar que essa função aqui atinge o supremo. Esse supremo é igual a isso aqui. E o único ponto, o único valor de t que atinge o supremo é exatamente o t, que eu vou dizer, t ótimo, que é, como é que é mesmo? Q1 sobre Q menos 1. Que é isso aqui. Certo? Então, tem duas coisas sendo ditas aqui. Primeiro é que a gente sabe maximizar essa função. Ela está definida na semirreta não negativa, né? Então, não é claro que ela tem um sup finito, mas ela tem um sup finito. O sup é exatamente isso. E se você quer atingir o sup aqui, tem um único ponto onde isso ocorre. E agora um problema de cálculo. A gente sabe derivar, né? A gente vai derivar aquela... Vou botar aqui. A gente sabe derivar a função ali em t. A derivada é simplesmente a menos... Bom, quando eu diferencio aqui, o q cai, né? Corta com esse q. E eu fico simplesmente com a menos t elevado a q menos 1. Essa derivada aqui, ela tem três comportamentos possíveis. Ela é maior do que zero. Lembra que o a aqui é um número não negativo, né? Então, a derivada aqui é maior do que zero se o t é menor, né? Que se isso, para isso aqui ser maior do que zero, eu preciso que t elevado a q menos 1 seja menor do que a. É igual a zero se o t é igual a 1 q menos 1 e é menor do que zero se o t é maior do que a 1 sobre q menos 1. E aí está claro o que a gente tem aqui, né? Quer dizer, a gente tem essa função.
A gente já podia ter observado de cara, né? Lembrando que o Q é maior do que 1, que esse termo cresce linearmente com t e esse aqui cresce que nem t elevado a q. Então é claro que essa função, para t grande, ela tem que ter... Desculpa, aqui é t e aqui é psi de a. É claro que para t grande essa função tem valores negativos. Aqui. E também é mais ou menos claro, né, só pensando, né, essa função aqui para t perto de zero, ela é tipo a vezes t, e aqui ela é t elevado a um expoente maior do que 1. Então ela tem que ter valor... Bom, ela é zero em zero, né, e tem que ter valores positivos logo depois. E o que a gente acabou de provar é que tem esse ponto aqui, que é a1 elevado a q menos 1, em que a derivada da função vale zero, e a derivada é maior do que zero antes e menor do que zero depois. Né? Bom, o que a gente sabe então? A gente sabe que a função é estritamente crescente até aqui e estritamente decrescente a partir daqui. Ou seja, o máximo é atingido exclusivamente nesse ponto aqui. E essa é a prova. Não sei se eu já disse isso, acho que eu disse, mas eu vou dizer de novo. Bom, não é a prova ainda, desculpa. Está faltando eu provar isso aqui. Vocês podem me parar e devem me parar sempre que tiverem alguma dúvida. Tá? Vamos ver então agora. A gente sabe que o máximo é atingido, falta calcular quem é esse máximo. Né? Então a gente tem o seguinte, que... Bom, isso aqui diz, portanto, o sup é unicamente atingido em um t ótimo aí, que é que a elevado a 1 sobre q menos 1. Daí a gente deduz que o valor do sup é exatamente o valor da função nesse ponto. E isso daqui é... Bom, só agora tem que botar, né, o valor ali. Vai ter a vezes a elevado a 1q menos 1 menos a elevado a q sobre q menos 1 q. Aí a gente deu sorte, né? Quer dizer, a vida é boa, a gente tem aqui a elevado a q sobre q menos 1 também. A gente fica com uma expressão assim. E a observação que está faltando, bom, eu disse que o máximo era p, né? Então está claro aqui que o que está faltando é argumentar que esse número q sobre q menos 1 é igual a p. Mas isso vem da definição aqui dos dois números, né? A gente tem isso aqui. Isso é a mesma coisa que dizer que 1 sobre p é igual a q menos 1 sobre q. Né? Só passar para cá, fica 1 menos 1 sobre q, que é isso aqui. Então, a gente tem essa igualdade. E a gente tem o teorema que aqui na verdade é p e aqui na verdade é 1 sobre p. É impressionante como matemática funciona às vezes, né? Bom, só estou dizendo isso aqui. Vocês poderiam... né, do 1 sobre p é igual a 1 menos 1 sobre q, que é a mesma coisa que está aqui. Tá. Bom, ainda não é claro, talvez, por que eu quis provar essa desigualdade hoje, porque eu acho que é um assunto, digamos, digno da primeira aula do curso. Bom, uma resposta curta é que ela vai ser importante daqui a pouco quando a gente estiver definindo normas no espaço RD. E tem uma resposta mais longa que eu acho que é um resultado típico de análise, no sentido que é uma conta que talvez não pareça inocente, não seja nem tão difícil, mas vai ter um monte de consequências importantes para a gente.
Tá. Bom, deixa eu então mudar completamente de assunto, pelo menos temporariamente, né? A gente já vai reencontrar essa desigualdade aí. E o que eu quero agora falar então é de espaços vetoriais. Eu vou apagar um pedaço do quadro. Eu sempre boto essa barra dupla aqui quando eu tento manter o quadro mais ou menos organizado, né? Isso aqui quer dizer, eu vou começar a escrever aqui agora, isso aqui é meio que o assunto anterior, né? Aqui é onde começa, na verdade. Bom, mas agora a gente vai mudar de assunto. E o assunto da gente vai ser espaços vetoriais. Eu devia fazer uma pergunta agora, que é a seguinte: ninguém teve vontade de fazer nenhuma perguntazinha sobre o que aconteceu ali, não? Ninguém se sentiu um pouquinho inseguro? Tá todo mundo bem? Todo mundo já veio pronto? Já tá tranquilo? Assim, né? No início do curso é um problema comum, a gente tem que provocar a turma para alguém falar alguma coisa. Assim. Então, eu estou tentando fazer isso um pouquinho agora. Se ninguém falar nada, vai chegar um momento que eu vou parar e dizer assim: agora eu só vou me mexer de novo quando alguém fizer alguma dúvida ou comentar alguma coisa. E às vezes isso é uma coisa horrível na aula. Ficam assim uns 5, 10 minutos parados, assim, até alguém resolver se manifestar, falar, dar alguma opinião, fazer uma pergunta. Mas... Então era melhor se a gente evitasse isso com vocês fazendo perguntas já sobre o que eu estou falando agora. Bom, tá vendo? Ainda não adiantou, mas vamos ver. Bom, espaços vetoriais. O que são espaços vetoriais? Antes de definir de forma geral o que são espaços vetoriais, eu vou estar preocupado com uma classe particular de espaços vetoriais, que é o famoso RD. O que é isso, né? Bom, tem várias maneiras de a gente... Aqui D é um inteiro positivo, é um natural positivo. Uma maneira, isso aqui a gente pode definir como um produto cartesiano de R por R por R, D vezes. E a gente vai escrever os elementos desse espaço assim. A notação talvez seja um pouquinho estranha. Eu já mudei, assim, né? Vamos ver, como eu já falei, eu escrevi nota de aula para esse curso, a notação para vetor já mudou algumas vezes. É uma coisa muito estranha, mas em pleno século XXI, os matemáticos ainda não têm uma convenção definitiva de como se representa as coordenadas de um vetor. E a convenção que eu vou adotar aqui é a convenção do MATLAB. Alguém aqui já mexeu em MATLAB, não? Pois é, no MATLAB você sempre bota esses colchetezinhos aqui para representar as coordenadas do vetor. Então, o que é um vetor para a gente? Um vetor é tão somente uma lista de números reais, um vetor em RD, né? Então, se eu estou em RD, eu tenho D números reais e eu vou sempre representar com essa notação do colchetezinho aqui. Bom, RD, esse espaço, bom, a gente tem... o R2 é o plano quando a gente bota coordenadas cartesianas, né? Normalmente a gente chama as coordenadas de x e y nesse caso. O R3 a gente bota 3 coordenadas. E RD, enfim, dependendo do que a gente quiser fazer na vida, e para a dimensão mais alta pode ser muito importante. Mas algumas coisas vão ser importantes aqui para a gente sobre o RD. São coisas que eu espero que vocês já tenham visto algum dia na vida. Que é que tem algumas operações naturais que a gente define em RD. Que é a seguinte: se eu tenho dois elementos do RD, então lembrando, né? Cada coisa aqui é uma lista de D números reais. E a gente tem uma noção natural de somar elementos do RD. Bom, o que é isso, né? Deixa eu dizer primeiro o que eu quero dessa operação. Eu quero que, ao somar dois elementos de RD, eu tenha um novo elemento de RD. E o que é um elemento de RD? Uma lista de D números reais. Então, eu tenho que dizer para vocês como vocês vão preencher essa lista aqui. Bom, a operação soma é tão somente dizer
que eu vou fazer a soma coordenada a coordenada. Não vou escrever todas as coordenadas. Né? Então, poderia dizer então, que x mais y é o vetor, o elemento de RD, cuja iésima coordenada é a soma das iésimas coordenadas de x e de y, né, para cada i indo de 1 até d. Né? Nada muito misterioso aí, certamente já viram isso. Se eu quisesse tomar a diferença, eu botaria um menos aqui. Nada demais. A gente tem uma outra operação natural em RD, que vocês certamente já viram, que é o produto por escalar. E aqui a gente tem o vetor x. Às vezes, para ocupar menos espaço, né, ao invés de escrever x1, x2 até xd, eu escrevo assim. E a gente tem um lambda real. E a gente vai definir lambda vezes x como sendo um vetor. Bom, de novo, né? Eu quero que o resultado da minha operação seja um vetor, ou seja, seja uma lista de números reais. Então tem que dizer quem são os elementos dessa lista. E os elementos dessa lista são os que eu obtenho multiplicando por lambda cada coordenada de x. Isso tudo aqui é para ser recordação, mas se alguém tiver dúvida, fique à vontade de perguntar. Bom, vou botar aqui também i igual a 1 até d. E a gente tem uma outra operação também, que é de uma natureza um pouquinho diferente dessas duas, que é o produto interno. O produto interno, aqui eu estou sempre com operações que... Bom, aqui eu pego dois vetores e tenho um novo vetor. Aqui eu pego um escalar e um vetor e eu tenho um novo vetor. Bom, o escalar é só um número real, né? No sentido usual. E agora a gente vai ter uma operação que pega dois vetores e dá um número. Né? Eu acabei de notar que eu não falei direitinho das condições de igualdade aqui, né? Bom, culpa de vocês que não falaram nada, mas a gente vai voltar a isso daqui a pouco. Então, vou botar a minha... Bom, então o produto interno a gente vai usar aquela anotação do pontinho que vocês já devem ter visto também algum dia na vida, que é, bom, eu tenho os meus dois vetores aí e o produto interno entre eles é simplesmente a soma dos produtos das coordenadas. Vou botar o igual de definição aqui, né? Bom, a gente sabe que tem um monte de interpretação geométrica disso aqui, esse produto interno é zero, os vetores são ortogonais, tem um monte de geometria por trás disso aí, a gente não está se preocupando com nada disso no momento, só estou botando as definições no quadro, jogando aqui. Tá, a gente vai ver que o produto interno, quando a gente falar de espaços vetoriais mais gerais, ele tem meio que um papel diferente das outras coisas. Por hora eu quero observar que tem uma série de propriedades envolvidas com isso aqui. Por exemplo, a gente sabe coisas do tipo a soma de vetores é comutativa, vou botar aqui para todo x, y, z em RD, para todo lambda, xi em R. A gente tem um monte de propriedades dessas operações aqui, tipo comutatividade, associatividade. Distributividade da multiplicação por escalar.
Oi? Não, isso aqui é verdade. Eu não sei por que você está me corrigindo. Aqui é verdade, ó. Tá igualzinho. Talvez não fosse isso que eu queria dizer. Você tem razão. Né? Mas assim, o princípio da identidade é uma coisa importante nesse curso. A gente vai usá-lo o tempo todo, né? Mas sim, tem coisas a mais que também são verdade, além do princípio da identidade. Né? Então, essas aqui são propriedades, depois a gente vai passar, como eu falei, rapidinho, né, pela definição geral de espaço vetorial. E a gente vai pedir, basicamente, que o espaço vetorial tenha operações de soma e produto por escalar, satisfazendo esse tipo de propriedade aí. Então, a gente vai deixar isso aqui quieto por um tempo. Né? Bom, não vou provar isso aqui. Isso aqui eu estou dando como fato da vida, da realidade. O que eu quero é falar um pouquinho do produto interno para definir norma. E a gente vai ver que tem uma relação entre a norma usual, que é a norma euclidiana, que a gente usa em RN, e o produto interno. Depois a gente vai ver outras normas também. O que é a norma de um vetor? A norma euclidiana de um vetor, eu vou simbolizar assim. Bom, a norma euclidiana é um número não negativo, que é definido assim. Por que é não negativo? Porque eu posso reescrever isso aqui como a raiz quadrada do produto interno de x por x, isso é simplesmente a soma das coordenadas de x ao quadrado, uma soma de números não negativos, é não negativo. Essa norma tem 3 propriedades que a gente vai precisar muito, e de fato elas vão fazer parte da definição de norma em algum momento. A primeira delas é que a norma é positiva definida. Bom, essa é uma maneira de falar que está aqui, que é dizer o seguinte, que a norma de um vetor é sempre um número não negativo e o vetor tem norma 0 se e somente se ele é o vetor nulo, ou seja, o vetor cujas coordenadas são 0, 0. Eu não vou nem me preocupar em provar isso. Bom, primeiro que eu estou meio que tomando como matéria dada, só estou revendo, mas é bem simples, né? Quer dizer, a norma é não negativa porque, bom, por convenção, a raiz quadrada, a gente toma a raiz quadrada não negativa, o que está aqui dentro é não negativo, faz sentido tomar a raiz quadrada, está tudo bem. Para a norma ser 0, você precisa que o que está aqui dentro seja 0. Você tem uma soma de números ao quadrado, é uma soma de números não negativos. Para uma soma de números não negativos dar 0, cada termo tem que ser 0. Cada termo é 0, se e somente se, o x tem todas as coordenadas nulas. Bom, uma outra propriedade da norma é a homogeneidade positiva, que é uma maneira pomposa de dizer que para qualquer lambda real, aqui eu devia botar tudo para todo x em RD, se eu pego um vetor e multiplico, né, a gente sabe que isso tem uma interpretação geométrica de esticar ou encolher o vetor, a norma é multiplicada igual, exceto que a norma não liga para o sentido do vetor, né? Então, multiplicar para um número negativo e para um número positivo dá no mesmo. Né? Bom, isso aqui também é direto do momento que a gente, quando multiplica o vetor por um escalar, esse escalar aparece aqui multiplicando cada coordenada, né? Então, quando eu escrevo a norma disso aqui, aparece um bando de lambda ao quadrado, x ao quadrado, eu puxo esse lambda ao quadrado para fora. O que é menos imediato, e a gente vai gastar um tempinho provando isso, é o seguinte, que é o que a gente chama de subaditividade, que é que se você pegar 2 vetores e calcular a norma da soma, isso dá menor ou igual à soma das normas. E, de fato, a gente tem igualdade. Aqui é uma propriedade a mais. Eu vou dizer se x e y são paralelos, eu já vou dizer o que isso quer dizer. Bom, paralelos quer dizer basicamente, olha, um dos 2 vetores é 0, e aí é meio trivial, ou um vetor é igual ao outro multiplicado por um escalar. Certo?
Bom, para falar dessa subjetividade, a gente vai precisar de uma propriedade importante do produto interno, né? Bom, o produto interno está por trás da definição de norma aqui. E essa propriedade é a que chama de desigualdade Cauchy-Schwarz. Eu quero lembrar para vocês o que é isso e falar o que isso tem a ver com a desigualdade das médias aqui. Bom, eu disse que eu ia falar das condições de igualdade, da desigualdade das médias, né? Eu não falei isso direitinho, mas o ponto é, a condição de igualdade vem basicamente do fato que esse sup só é atingido em um ponto. Então, talvez eu devesse gastar um pouco mais de tempo com isso, mas só para lembrar aqui, eu disse que eu ia voltar a esse ponto, né? O que a gente tinha tomado A igual a módulo de x, B igual a módulo de y. A gente argumentou que x e y é menor ou igual a AB. A gente também argumentou que A, B, né? Isso era que estava aqui, B elevado a Q sobre Q, que é aquela função psi-A de B, é menor ou igual a A elevado a P sobre P, que era o sup da função, né? E a igualdade acontece se e somente se o B é aquele ponto que atinge o sup, que é esse cara aqui. Que é... Então, portanto, a gente deduz dessas coisas aqui que x e y é menor ou igual a AB, que é menor ou igual... Bom, que é igual, vou dizer assim, se A de B mais B elevado a Q sobre Q, que é menor ou igual a A elevado a P sobre P mais B elevado a Q sobre Q. E para ter igualdade, eu preciso de igualdade aqui e aqui. Essa igualdade aqui eu só tenho quando x e y, um dos dois é zero ou os dois têm o mesmo sinal. E essa igualdade aqui eu só tenho para um valor específico de B, que é esse aqui. E daí vem as condições do teorema. Né? Eu acho que... Bom, isso. Então aqui, bom, é a mesma coisa eu escrever aqui x elevado a P mais y elevado a P. Bom, aqui P sobre P, módulo de y elevado a Q sobre Q. Tá, isso vai ficar aí um tempinho. Eu tenho esse problema grave de esquecer, às vezes, de fazer pedaços de demonstração, vocês têm que ficar atentos. Eu podia tentar convencer vocês que é uma tática para vocês falarem durante a aula, mas eu não vou ser cara de pau assim, não. Tá, então a gente vai parar um pouquinho para tentar provar isso aqui. Vou tentar, de fato, conseguir. A gente vai... Para isso, eu vou usar essa desigualdade maravilhosa aqui, desigualdade Cauchy-Schwarz. Eu sempre esqueço se tem o T aqui, eu acho que tem o T. A desigualdade diz o seguinte, que se eu pegar dois vetores, o produto interno deles é menor ou igual que o produto das normas euclidianas. Com igualdade C e somente C, você tem x igual a zero ou y igual a zero. Zero aqui eu estou pensando no vetor zero, né? Eu devia ter criado... Nas notas eu estou usando esse símbolo aqui, de botar o zero do RD. O vetor zero do RD é esse cara aqui que tem as coordenadas iguais a zero. Ou existe um lambda positivo, tal que y igual a lambda vezes x. Quer dizer, ou, aí aqui eu quero dizer x diferente zero, y diferente zero, e além disso, então tudo isso aqui. Não sei se está claro o que está escrito, mas estou dizendo, olha, se um dos dois vetores é zero, isso aqui é igual, que não tem jeito, né? O produto interno vai ser zero, aqui vai ter um zero.
Se nenhum dos dois vetores é zero, então eu preciso de uma coisa muito especial para essa igualdade aqui, essa desigualdade ser uma igualdade. Eu preciso que o x e o y sejam basicamente o mesmo vetor, exceto que você tenha a liberdade de multiplicar por um escalar. Né? Tem a liberdade de esticar ou encolher o x para ter igualdade aqui. E esse escalar, o importante é que seja positivo aqui também. Tá, bom, como é que a gente prova essa desigualdade? Essa desigualdade, ela tem assim, tem um monte de argumentos para chegar até ela, né? Eu quero fazer um que vai ser útil para o que vem depois. Aí tem a primeira coisa na prova, é um tipo de argumento que se repete muito. É que se x é igual a zero ou y igual a zero, então a desigualdade é trivialmente satisfeita. Por quê? Porque quando um dos vetores aqui é zero, o produto interno dá zero e a norma dele dá zero. Então, eu tenho igualdade aqui, de fato. Né? O caso interessante, portanto, é quando x não é zero e y não é zero. E aí convém fazer uma coisa que é útil em vários contextos, que é a gente tomar as versões normalizadas desses vetores. O que são versões normalizadas? Eu vou chamar de u o vetor x multiplicado, dividido pelo escalar x, que é a norma de x, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre a norma de x, então está bem definido. V eu vou chamar o y dividido pela norma de y, é y normalizado. E aí é mais ou menos, bom, é direto da definição, mas quem quiser pode olhar isso com atenção, que quando eu tomar o produto de u por v, o que eu tenho, né? Eu tenho a soma das coordenadas, dos produtos das coordenadas, quer dizer. Eu tenho, então, por definição, isso aqui é o vetor que tem as mesmas coordenadas que o x, só que elas estão divididas pela norma de x. E o outro é o vetor que tem as mesmas coordenadas que y, só que dividido pela norma de y. E isso aqui é exatamente essa expressão. Então, o meu objetivo é provar que o produto interno de x por y é menor ou igual que o produto das normas, com igualdade em certos casos. Né? Mas como o produto interno de u por v é essa razão, o meu objetivo passa a ser provar que o u interno v é menor ou igual a 1 com igualdade, e eu vou dizer exatamente, igualdade, C e somente C, eu tenho que o V é igual a U. Tá certo? Bom, isso faz sentido porque, né? Se eu estou dizendo que a igualdade aqui vem do fato do y ser o múltiplo do x, quando eu dividir os dois pela norma, essa constante vai sumir. Bom, continuemos. Bom, a prova eu vou fazer, tem provas bem simples disso, eu vou fazer meio de propósito pela desigualdade das médias, só porque sim, né? Acabei de provar, tem que usar para alguma coisa. A gente vai usar para mais coisas também. Então a gente tem que o interno V é igual à soma de igual a 1 até d de UI interno VI. Primeiro eu vou fazer a prova da desigualdade, depois a gente vai checar o que precisa para a igualdade, né? Eu vou tomar na desigualdade das médias o caso que às vezes é chamado caso autodual, que é o caso em que, né, lembra que eu tinha que tomar 1 sobre P mais 1 sobre Q igual a 1. E uma maneira de satisfazer isso é tomar o P igual a 2 e o Q igual a 2. Bom, então a desigualdade das médias me garante isso aqui. Estou aplicando termo a termo aqui, né?
Bom, a rigor a desigualdade das médias tem um módulo aqui, mas é claro que se eu estou elevando ao quadrado eu não preciso desse módulo. Bom, o que eu tenho aqui então? Eu vou escrever isso em termos do x e do y. Eu vou escrever aqui, eu tenho soma de x ao quadrado dividido por 2 vezes a norma de x ao quadrado, né? E uma soma parecida para o y. E aí eu acho que está claro que isso aqui é 1, né? O numerador aqui é a norma do x ao quadrado e eu estou dividindo por 2 vezes a norma. E aqui é a mesma coisa, a norma do y ao quadrado dividido por 2 vezes a norma ao quadrado. Então, 1. E a única desigualdade que eu tenho é essa aqui. Então, esse pedaço aqui já está bem, né? Provar a desigualdade está legal. O que falta é entender as condições para a igualdade, né? Bom, vamos ver que condições são essas. Aqui, eu preciso que para cada i, né? Bom, para cada i, repara que eu estou usando essa desigualdade para cada i. Para ter igualdade, eu preciso ter igualdade para cada i também. Se eu tiver desigualdade estrita para um desses termos, eu tenho a desigualdade estrita para a soma, né? Se eu digo essa soma cada termo dessa soma é menor ou igual que cada termo dessa outra soma, e um dos termos é estritamente menor, então eu tenho desigualdade estrita para as somas. E eu não quero ter isso. Então, para ter igualdade, eu preciso que o i vi seja igual ao i ao quadrado mais vi ao quadrado sobre 2. O que é isso? Vamos ver o que tem que acontecer. Em primeiro lugar, eu preciso que esses dois caras... Bom, pode ser que um deles seja 0, né? Se não for 0, eu preciso que eles dois tenham o mesmo sinal. Quer dizer, bom, desculpa, deixa eu falar. Bom, se um deles é 0, isso aqui dá 0, então o outro tem que ser 0 também. Então, se o i, por exemplo, é 0, eu tenho que ter vi igual a 0. Agora, imagina que o i não é 0. Então, o vi também não pode ser 0, porque senão eu vou ter uma desigualdade estrita aqui. Mas, então, o i e vi, a gente volta para o caso de igualdade da desigualdade das médias, né? Então, que nesse caso aqui, você precisa que aqui, bom, seria aqui o i, isso é o vi, bom, módulo disso. E aí o que eu estou pedindo, então, é que o vi seja igual ao i, em módulo, né? Elevado a 1 sobre q menos 1. 1 sobre q menos 1, no caso, é 1 sobre 2 menos 1, que é 1 mesmo. Então, tem que ter isso aqui e o mesmo sinal. E é essa a condição que eu preciso exatamente. Bom, por quê? Né? Vamos olhar de novo, né? Bom, claramente, se eu tenho isso aqui, eu tenho igualdade. Por outro lado, para eu ter igualdade dessas duas coisas, eu preciso que, de novo, né? Se um desses números é 0, o outro é 0 também. Se um desses números não é 0, o outro também não é 0. E aí eles precisam ser iguais em módulo, por causa da desigualdade das médias. Mas, bom, dois números que são iguais em módulo e têm o mesmo sinal, eles são exatamente iguais. E aí o que vocês verificam é que bom, isso no caso que são diferentes de 0, no caso que são iguais a 0, eles são iguais também. O que eu estou tentando argumentar, então, é que o único jeito de eu ter igualdade nisso aqui é eu ter o i igual a vi para cada i. Se vocês quiserem uma prova mais fácil disso, é só observar que a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito que eu estou olhando aí, bom, no caso do 2 ali, do p igual a q igual a 2, você tem uma demonstração mais fácil, que é essa aqui. A razão pela qual isso é maior do que isso, maior ou igual a isso, é que eu posso reescrever essa expressão através de um produto notável, né? Se eu passo 2 para cima, eu tenho o u ao quadrado, v ao quadrado menos 2uv, que
é exatamente isso aqui. E aí, então, esse aqui é maior ou igual a zero, com igualdade se e somente se o i e vi são iguais. No caso de P, que é arbitrário, a gente tem não pode usar essa técnica, né? Mas nesse caso aqui a gente tem esse argumento direto. Bom, então o que a gente fez? A gente provou que se você tem dois vetores que eu normalizei para terem norma 1, o produto interno deles é menor ou igual a 1, com igualdade se e somente se eles são iguais coordenada a coordenada. Ou seja, eles são vetores iguais. E isso, como a gente observou, implica a desigualdade de Cauchy-Schwarz que a gente queria provar. Bom, e daí, né? E daí que eu posso muito facilmente tirar a subjetividade da norma, que eu disse que era isso aqui, da desigualdade de Cauchy-Schwarz. E eu vou botar aqui nesse pedacinho de quadro. Bom, eu ainda tenho esse trabalho aqui que eu disse que eu ia fazer de provar essa desigualdade, né? Dados dois vetores x e y, eu quero provar que a norma da soma é menor ou igual à soma das normas, e eu gostaria até de saber a condição de igualdade. Bom, vamos escrever primeiro que a norma da soma é a soma das normas. Então, calcular a norma é difícil, que tem uma raiz quadrada. Eu vou calcular a norma ao quadrado, porque a norma ao quadrado eu sei escrever. E isso é simplesmente produto interno de x mais y, x mais y. Eu podia escrever isso aqui coordenada a coordenada, mas eu vou confiar que vocês lembram alguma coisa de algum curso de álgebra linear e vocês lembram que esse produto aqui é tipo um produto usual, dá para decompor, né, usando propriedade distributiva. Então isso aqui é igual a x vezes x mais y vezes y, mas aí tem os produtos cruzados, né? Y interno x e x interno y. Como esse produto é comutativo, eu posso agrupar esses dois termos num só. Bom, e aí o que eu tenho aqui? Eu vou botar logo a desigualdade. Aqui eu tenho igualdade, né? Isso aqui é quem? Agora aquele momento que... Esse é o momento que às vezes fica todo mundo em silêncio por 10 minutos. Assim. O que é isso aqui? Dei um outro nome para essa expressão aqui. X interno x é... Muito bem, muito bem. Nossa, é bom dar um aviso antes que pode ficar um impasse. Pelo jeito vocês evitam o impasse. Bom, y interno y é... Muito bem. E agora eu vou usar Cauchy-Schwarz nesse último termo. Eu quero que fique tudo em termos da norma, né? Bom, eu posso trocar x interno y por 2 vezes a norma de x ao quadrado, a norma de x vezes a norma de y. E o que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente a soma das normas de x e da norma de y ao quadrado. Como a raiz quadrada é uma função crescente, né? Isso aqui, quando eu tomo a raiz quadrada, me diz que a norma de x mais y é menor do que a soma. E se eu quiser ter igualdade? Bom, aí a única desigualdade aqui é Cauchy-Schwarz. Então a condição de igualdade vem disso aqui. Ou dos vetores é zero, ou então eles são paralelos nesse sentido, que um é um múltiplo escalar do outro, mas paralelos com a mesma direção, com o mesmo sentido, de fato. Tá. Isso é uma prova, então, da subjetividade da norma. Eu vou falar isso aqui de um outro jeito, que é equivalente, só porque isso vai ser importante depois. Bom, então está Cauchy-Schwarz ali. E eu vou observar uma outra demonstração, que é uma demonstração em algum sentido mais abstrata e vai ser útil para a gente escrever assim. Olha só, é uma consequência de Cauchy-Schwarz que para todos eles em RD, a norma de Z pode ser obtida como um supremo. É um supremo de V interno Z, onde V varia entre os vetores de RD com norma 1. Bom, primeira coisa é, por que isso é verdade, né? Bom, em primeiro lugar, esse supremo claramente é menor ou igual à norma de Z, né? Afinal, o produto interno V vezes Z é no máximo o produto das normas, e aqui eu estou tomando V de norma 1. A segunda coisa é que a gente sabe que
Por exemplo, se eu tomar o V como sendo Z sobre a norma de Z, esse super é atingido. Ah, e se o Z for zero? Bom, aí você não precisa se preocupar com nada, né? Ou, bom, se atinge, se a Z é diferente de zero, se Z é igual a zero, está tudo resolvido. Bom, tá, por que isso é importante? A gente vai ver depois, mas uma coisa legal é a seguinte. É a seguinte, bom, olha que coisa esquisita. Bom, coisa esquisita não. Bom, agora tome x e y pertencentes a RD. Certo? Eu quero provar sobre a aditividade de outra forma, né? Bom, deixa eu botar assim. Dado um V em RD com norma 1, eu tenho que V interno x mais y, falei, né, o produto interno é distributivo. Então, isso aqui é V interno x mais V interno y, certo? O que é menor ou igual, pela observação que eu acabei de fazer, a norma de x mais a norma de y. O que eu posso deduzir disso aqui? Eu posso deduzir que o supremo sobre V em RD de norma 1 de V vezes x mais y é menor ou igual à norma de x ao quadrado, a norma de x mais a norma de y. Mas quem é esse supremo aqui? Esse supremo, ele é exatamente a norma da soma, né? Pela observação que eu acabei de fazer aqui em cima. Então, essa é uma outra forma, algum sentido mais abstrata, de provar a subjetividade da norma. O ponto é, a norma é dada por um sup sobre uma classe de funções que é linear, ou seja, quando eu aplico a x mais y, separa em duas. E aí eu uso esse argumento para completar a prova. Bom, a gente vai ver que isso tem versões para várias outras normas e para vários outros espaços, e por isso é útil. Tá, então, bom, por enquanto é só do espaço euclidiano. Então eu quero terminar a aula meio que passando então para espaços vetoriais mais gerais e tentando ver o que a gente pode esperar deles, né? E tinha que botar aqui dar um nome para essas propriedades aqui. Então, como eu falei, esse é um pedaço que eu não vou ser muito cuidadoso nas definições gerais aqui, porque meio que estou supondo que todo mundo sabe, ou pelo menos sabe mais ou menos, também estão nas notas, eu vou passar mais ou menos rápido. Então, o que é um espaço vetorial? Um espaço vetorial sobre os reais, para quem quiser. A gente só vai tratar espaços vetoriais sobre reais. É um conjunto V com um elemento distinguido 0V e operações que pegam V e W em V e levam na soma de V mais W, e que pegam V lambda pertencente a V vezes R, lambda V, bom, essas operações têm que satisfazer aquelas propriedades de 1 a 3 que estão lá, ou seja, serem associativas, comutativas, associativas, distributivas. E além disso, a gente quer uma coisa a mais, que é que para todo V, bom, dizer basicamente aqui que o zero, esse vetor zero,
ele é o elemento neutro da soma. Tá certo? Bom, para quem gosta de álgebra, o V com a operação soma ele é um grupo abeliano e esse aqui é o elemento nulo. Né? Além disso, ele tem uma outra operação que é de uma natureza diferente, né? Porque sai do V, quer dizer, inclui coisas fora do V, que é esse produto por escalar. E, bom, enfim. E é isso que está aqui. E aí você precisa dessas propriedades bobinhas para tudo funcionar bem. E é obviamente verdade que o RD é um exemplo de espaço vetorial com essas operações que a gente botou aqui, se a gente toma um elemento nulo como sendo o vetor de coordenadas nulas. Então, digamos, não é por causa do RD que a gente inventou essa definição, mas sim para falar de outros espaços que são, em algum sentido, mais interessantes para a gente. Bom, mais interessantes não, mas que são outros espaços que não são RD, mas que também são interessantes para a gente. Continuar a definição aqui é dizer uma norma sobre V é uma operação, é uma função. Bom, vou escrever assim, de V em R, que aí eu vou usar a terminologia que eu botei ali. Primeira coisa, eu quero que ela seja positiva definida, ou seja, que para todo vetor, estou chamando de vetor só porque é um elemento do espaço vetorial. Eu quero que a norma do vetor seja zero com igualdade se e somente se o V for o vetor nulo. B é que seja homogênea positiva, que é dizer que para todo V e para todo escalar lambda, a norma de lambda vezes V é lambda, módulo de lambda vezes a norma de V. E a terceira propriedade é a subaditividade. Subaditividade. Que é que, dados dois vetores em V, a norma da soma é menor ou igual que a soma das normas. E deve dar claro, mas se não tiver eu digo mesmo assim, que a norma euclidiana que a gente definiu aqui é de fato uma norma, de acordo com essa definição, sobre o espaço vetorial RD. A gente provou essas três propriedades. A definição mais geral diz, bom, se você tem uma função com essas propriedades, então ela é uma norma. Vamos terminar a aula, ou quase terminar, não sei se a gente vai terminar a aula com isso, mas a gente vai chegar talvez perto, vendo algum outro exemplo onde isso aqui se aplica, né? Talvez vendo dois exemplos onde isso aqui se aplica. E aí sim a gente termina a aula, né? A gente deu uma definição, a gente sabe, já tem um objeto básico nessa classe aí, tem um espaço vetorial, tem uma norma. Se fosse só para tratar disso, talvez a gente não precisasse da definição. Então, o que mais a gente quer tratar dessa forma? Eu vou botar dois exemplos aqui, um em algum sentido ainda é derivado do RD e o outro é bem diferente, talvez. Então, bom, vou deixar isso aqui temporariamente. Não vou deixar não. Mas a gente vai... Bom, eu vou... A gente vai falar agora de um espaço vetorial cujos elementos são matrizes, né? A rigor isso pode parecer uma contradição, porque vetor é vetor e matriz é matriz, mas a gente está fazendo matemática aqui. A gente tem uma definição abstrata, a gente tem que só checar que a definição se aplica a esse objeto que eu estou definindo. Bom, então, para definir um espaço vetorial cujos elementos são matrizes, bom, o espaço vetorial, antes de tudo, é um conjunto, né? O conjunto que eu vou tomar eu vou pegar D e L, vou chamar de RD por L o conjunto das matrizes com D',
L colunas e entradas reais. Bom, o que é um elemento desse espaço? É uma coisa assim, né? A gente tem uma tabela de números, tem dimensão D aqui, tem dimensão L aqui. Eu vou chamar as entradas de uma matriz com uma notação parecida que eu usei para as entradas, para as coordenadas de um vetor, né? Então, aqui é A de um par nesse colchete aqui. Então, aqui eu tenho linha 2, coluna 1, até que eu chego à linha D, coluna 1. Aqui eu tenho a linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 2. Tenho muito mais coisa aqui, até que eu tenho linha D, coluna L, linha 1, coluna L, bom, e tudo mais que vocês podem imaginar aqui, né? E o que eu quero é bom, as matrizes que eu estou interessado, então elas têm D linhas, L colunas e as entradas, esses números aqui dentro são reais. A gente sabe que esse conjunto aqui ele é muito importante porque, por exemplo, as transformações lineares de RL em RD são representadas pelas matrizes, né? Uma vez que eu escolho uma base para o RL e uma base para o RD, por exemplo, as bases canônicas, a gente sabe, então, que a gente pode representar toda operação linear por uma matriz e toda matriz representa uma operação linear, né? Mas a gente também sabe que esse espaço aqui ele tem uma operação natural de soma. Como é que eu somo duas matrizes? Eu faço a mesma coisa que eu fiz com os vetores, né? Matriz com entradas, ou seja, ao invés de somar coordenada a coordenada, por algum motivo a gente chama as coordenadas da matriz de entradas, bom, e a gente soma então as entradas. De novo, né? Eu estou interessado em somar duas matrizes e obter uma matriz. Uma matriz para mim é só uma tabela D por L de números. Para definir uma nova matriz a partir de A e B, eu tenho que dizer quem são as entradas dessa nova matriz, e é isso que eu estou fazendo aqui. E também dado, bom, aqui para A e B pertencentes a esse conjunto, e para L é lambda escalar. Quem é lambda vezes A? É só eu escrever, multiplicar as entradas da A por lambda, todas elas. Eu tenho operações bem definidas. Eu não vou verificar isso, mas é um exercício bastante simples a gente checar que elas satisfazem aquelas propriedades, comutatividade, associatividade, distributividade no produto com escalar, e que além disso a gente pode tomar como elemento neutro, né, ou como elemento zero, a matriz com todas as entradas nulas. Isso aqui dá uma estrutura de espaço vetorial nesse espaço aqui. Bom, se alguém ainda tiver uma objeção, dizer, mas por que a gente quer fazer isso? Isso é que a gente faz o tempo todo, né? Em matemática pura e aplicada. A gente soma matrizes, a gente multiplica por números, então isso aqui não é algo que alguém inventou só para ilustrar uma teoria abstrata, é algo que realmente é importante na prática. E também é importante na prática a gente definir normas sobre as matrizes. E a norma mais popular é o que chamam de norma de operador, que eu vou definir agora, que é o sup norma de A vezes V euclidiana sobre V pertencente a RL com norma 1. Bom, vamos olhar atentamente essa norma, que ainda não provei que é norma, né? Mas provaremos já. O que isso aqui está fazendo? Bom, como eu falei, a cada matriz A desse tipo corresponde a uma transformação linear de RL em RD. Então, A vezes V é o resultado de aplicar essa transformação linear. Vamos lembrar aqui, né? Bom, dado
um V pertencente a RL, ou seja, o V é uma lista de L números reais. V é o vetor... Bom, deixa eu chamar as coordenadas de J, só por um motivo que já vai ficar claro. De coordenadas AV. Bom, como é que é a iésima coordenada desse vetor? É simplesmente essa aqui. Bom, isso é uma definição, né? Então, entrou um vetor de L coordenadas, tem que sair um de D coordenadas. O que eu estou dizendo é, pega cada linha da matriz, faz tipo o produto interno dessa linha com o V, e o resultado disso é um vetor de D coordenadas reais, que é, por definição, AV. Né? Então, assim, uma matriz representa uma transformação linear. E, em vários contextos, é interessante a gente atribuir uma magnitude a essa matriz, assim, do tipo, quanto ela estica ou encolhe um vetor. Bom, que contextos são esses? Tem um monte, mas, por exemplo, uma coisa importante, às vezes, é a gente entender uma matriz que é uma pequena perturbação de outra. Por exemplo, se a gente está analisando a solução de um sistema linear e a gente quer saber o que acontece se você muda um pouquinho os coeficientes. Né? Então, talvez a gente queira medir a magnitude não de uma matriz sozinha, mas de uma diferença entre matrizes. As matrizes do seu sistema e uma pequena perturbação dela. E essa é uma maneira de medir que tem utilidade em vários contextos. Bom, também tem a ver com o espectro, para matrizes autoadjuntas e muitas outras coisas. Tá, mas essa expressão está aí e o que eu quero provar agora, bom, de fato vai ser a última coisa da aula de hoje, eu achei que ia dar mais tempo, mas não dá. Que é dizer que essa expressão aí, norma de operador, é uma norma sobre o RD vezes L. Tem que provar um monte de coisa, né? Bom, vamos botar aqui. Prova. Eu quero, primeira coisa que eu vou querer fazer é expressar essa norma de uma maneira mais conveniente. A gente sabe o seguinte, que para todo V em RL, AV2 é o sup de W interno a V. Bom, esse vetor aqui mora em RD, né? Então o W tem que estar em RD para eu tomar o produto interno. E tem que ter norma 1. Isso foi aquele corolário de Cauchy-Schwarz que eu já falei. A norma de um vetor é o sup do produto interno dele com vetores de norma 1. Então, a norma de operador, eu ainda não disse nem que esse supremo está definido, que em princípio podia não estar, né? Mas isso aqui é o supremo em V no supremo em W disso aqui. Não fiz nada senão jogar isso aqui dentro. É um exercício de análise na reta que, de fato, eu vou fazer na aula que vem, no início da aula que vem, porque é importante para a gente, observar que quando você tem um supremo de um supremo, é a mesma coisa que tomar os dois supremos juntos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer isso aqui. Eu quero dizer que escrever isso aqui é permitido. Tomar agora que eu estou tomando um supremo de um... Quer dizer, eu tomo um supremo e depois eu tomo outro supremo. Né? Aqui eu estou dizendo que eu estou maximizando ou supremizando talvez nas duas variáveis ao mesmo tempo. Tá certo? A gente vai ver isso aqui na aula que vem, porque não dá tempo de fazer hoje. Lembrando que a aula que vem vai ser às 10h30. Vocês devem receber um aviso do ensino, que já está escrito, mas
Tá, a gente vai usar isso aqui do mesmo jeito que eu falei que dá para... que uma maneira fácil de provar a subjetividade da norma euclidiana é usar o fato que a norma euclidiana é uma espécie de supremo. A gente vai usar o fato que essa norma aqui é uma espécie de supremo para provar a subjetividade dela. Tá certo? Bom, mas a rigor eu não provei nem que essa função está bem definida. Eu quero uma função com valores reais, né? Não é nem tão claro assim que essa função, que esse supremo seja finito. Então talvez eu devesse tomar algum cuidado com isso. Então vamos ver aqui em primeiro lugar que esse supremo, bom, ele certamente é maior ou igual a zero e eu quero argumentar que ele é finito. Por que ele é maior ou igual a zero? Bom, vem dessa forma aqui, né? Eu estou tomando supremo de números não negativos. Bom, vamos escrever isso aqui. Para todo V e W pertencentes a RD cartesiano RL, eu tenho que W interno a V é a soma do produto da iésima coordenada de W com a iésima coordenada de AV. A iésima coordenada de AV a gente escreveu aqui. Certo? Então eu vou escrever, isso fica igual a 1 até D. Eu vou ganhar uma soma em J aqui também. WI, VJ, AIJ. E agora, bom, deixa eu observar algumas coisas aqui, né? A primeira é que se eu passar o valor absoluto em todo mundo, essa expressão só pode aumentar, né? A gente sabe que... Não, isso é análise na reta. E, bom, de fato, quando eu passo o valor absoluto aqui, eu fico com um produto de módulos, né? Um produto de valores absolutos. Ok. Bom, às vezes a gente fica travado numa soma assim, e a melhor coisa que a gente tem a fazer... Bom, aqui é mais ou menos claro que se não tivesse esse termo, era fácil ver o que estava acontecendo. Então, vamos simplesmente tomar o máximo desse termo para jogar ele para fora. Então, eu vou passar isso para cá. Eu vou trocar cada ocorrência desse termo pelo máximo. Tá? Aqui tem uma... Desculpa, eu já pulei uma soma aqui. I igual a 1 até D, W, I. Soma de J igual a 1 até L, VJ, isso. E o máximo das entradas de A. Em valor absoluto. Né? Bom, troquei isso aqui por um termo maior ou igual, então eu tenho essa desigualdade como eu quero. No momento que eu escrevo assim, eu reparo que o que eu tenho aqui é um produto de duas quantidades, né? Se eu excluo essa aqui. Esse termo agora é constante, não depende mais de I de J, passa para fora da soma. E eu tenho exatamente a seguinte expressão. Bom, vou escrever assim, máximo já A, B, não vou escrever esses índices todos aqui, senão eu passo já mais 5 minutos só fazendo isso. Mas o importante para a gente aqui, isso aqui parece até com a norma euclidiana, né? Só que ao invés de ser a raiz quadrada da soma dos quadrados, é a soma, é só a soma dos valores absolutos das coordenadas, né? Mas assim, o importante para a gente é que essa soma aqui, a gente vai chamar isso aqui depois da norma L1 do W. Eu vou dizer assim. Norma 1. Essa soma aqui, eu posso pensar que ela é o produto interno do W com um vetor de coordenadas mais ou menos 1. Né? Bom, se eu faço produto interno do W com vetor de coordenadas mais ou menos 1, eu vou ter a coordenada W1 multiplicada por um sinal, que é mais ou menos 1, a W2 multiplicada por outro sinal,
a W3 multiplicada por outro sinal, e escolhendo esses sinais adequadamente, eu tenho essa soma de módulos aqui. Isso faz sentido, não? Bom, né? Eu posso dizer assim, bom, W vezes A, onde AI pertence a mais ou menos 1 para cada I. E aí eu posso usar Cauchy-Schwarz aqui e dizer isso aqui é menor ou igual que a norma 2 do W vezes a norma 2 do A. Né? Seja lá quem for esse vetor de sinais. E, bom, a norma 2 do W eu quero manter, porque no caso eu vou estar interessado em vetores de norma 1 aqui. A norma 2 do A é quem? Bom, eu tenho uma soma de quadrados de números que são mais ou menos 1. Quadrado de mais ou menos 1 é sempre 1. Eu estou somando D números assim e tirando a raiz quadrada. Então eu afirmo que eu vou ter esse raiz de D aqui. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que se eu tenho um vetor de mais ou menos 1 em D dimensões, a norma dele é raiz de D. Bom, né? Só... Tá aqui. Então eu consegui limitar essa expressão. E da mesma forma eu limito essa aqui. E o que eu estou fazendo então? Deixar a definição de norma ali rapidinho. Bom, então essa soma aqui, o que eu disse? W interno a V, que é a primeira quantidade que está aqui, é menor ou igual, né, porque eu já tive um monte de desigualdades. Isso daqui me dá um raiz de D vezes W, norma de W. Isso aqui vai me dar um raiz de L, né, que é uma outra dimensão, vezes norma de V. E tudo isso multiplicado pela maior entrada da A em valor absoluto. E aí a conclusão é a seguinte, que a norma de operador da A, o que eu fiz aqui foi basicamente achar uma cota superior para ela. Que eu disse, a norma de operador, por causa daquela identidade de supremos lá que eu vou mostrar na próxima aula, ele é esse supremo aqui. E eu acabei de provar que isso aqui é menor ou igual que o supremo de uma outra expressão que é raiz de D, L, estou juntando esses dois termos, norma do W, norma do V, vezes uma maior entrada da A. E eu vou de novo esquecer de propósito de escrever aqui os índices. Bom, como eu estou só interessado aqui em vetores de norma igual a 1, eu posso omitir esses dois fatores. E a minha conclusão é, esse supremo, que em princípio eu não sabia se estava bem definido, se era um número real, está bem definido porque não importa qual W e qual V eu botar aqui, esse valor está limitado por raiz de D vezes raiz de L vezes a maior entrada da A. Em particular, esse supremo é finito. Eu acho que eu já passei da hora, né? Tá, eu vou terminar essa demonstração então na aula que vem, mas o que a gente vai ver, assim, o trabalho que a gente está tendo é bem típico. Primeiro a gente tem uma expressão que a gente quer dizer que é norma, a gente tem que provar que ela está bem definida. Esse trabalho a gente acabou de ter aqui agora. E dá um número, realmente define uma função que leva um elemento do nosso espaço vetorial num número entre 0 e mais infinito, né, excluindo mais infinito. E aí depois a gente tem que provar que é positiva definida, e sem geral é fácil, tem que provar que é homogêneo positivo, sem geral também é fácil. O único trabalho vem da subjetividade, e aí a gente vai usar fortemente o fato que a gente tem esse supremo aqui. Tá? E bom, então na aula que vem eu tenho que provar isso, e tenho que terminar essa prova e falar de outra norma aí.